Olá, tudo bem? Eu me chamo Emanuel Souza, sou escritor, residente na comunidade do Pirambu, nascido e criado na comunidade do Pirambu, e estou aqui para falar um pouco da minha história a pedido da página Pirambu Pensante do meu colega Josué. Abraço, Josué. E falar um pouco da minha história requer uma certa volta no tempo, né? Estamos em 2020 e eu lembro que o meu primeiro contato com a literatura se deu, graças a Deus, né? Se deu cedo, eu acredito, que foi ainda no ensino fundamental, quando eu estudava ali na Escola Integrada Economista Huberto Silva. Eu estudei todo o meu ensino fundamental naquela escola, professores maravilhosos, pessoas maravilhosas e tal, cercado de gente da comunidade mesmo, né? Isso acredito que tenha sido peça fundamental para a minha caminhada, tanto como pessoa como artista. E esse primeiro contato se deu, eu estudava com um cara chamado Ederson, pelo menos essa é a memória muito viva que eu tenho na minha cabeça, e que ele cantava umas músicas do Gabriel Pensador, né? Nem sei se era mesmo o Ederson, mas se não for, o Ederson representa muito bem aquela turma e tal. Mas eu acredito que sim, que era ele mesmo. E que ele cantava umas músicas do Gabriel Pensador e eu fiquei muito encantado, né? Ao ponto de, no ano de 1999, exatamente no ano de 1999, eu tinha a opção de ganhar um presente de Natal e eu escolhi que esse presente fosse o CD do Gabriel de lançamento, né? Na época, que era o Nádegas a Declarar. Eu ainda tenho esse CD até hoje, pra mim é uma relíquia. E faz parte da minha história também, né? Isso é interessante. E eu tinha um CD, e esse CD, obviamente, ele tem um encarte, né? Então eu acho que aquilo foi o meu primeiro contato direto com livros, né? Com a poesia e tal, porque eu ficava escutando o CD e ia acompanhando no encarte. Eu achava aquilo muito louco, aquela construção, toda aquela rima e tal, e falando coisas realmente fundamentais pro nosso autodesenvolvimento. Não sei se eu tinha noção disso na época, mas hoje eu tenho noção de que foi um bom começo de caminho, né? Então, depois disso, o meu próximo contato marcante com a literatura foi já no ensino médio, quando eu conheci uma garota que ela lia demais, né? Eu não lia tanto ainda. Aliás, até hoje eu não leio tanto. A minha influência artística, ela vem muito mais da música do que da própria literatura, né? Apesar de eu saber que isso seja uma falha minha. Mas, enfim, essa é a minha história. E aí, quando eu conheci essa garota, talvez ela tenha me aproximado um pouco mais da literatura real, dos livros, né? Lembro que ela me emprestava uns livros e tal. E nessa época, eu não me lembro quando se deu realmente o meu, o meu, o meu processo de escrita, quando que eu comecei realmente a escrever, pode crer, mas que nessa época eu lembro que eu já escrevia. E é isso, eu tinha a música como referência, né? Eu tentava fazer umas poesias assim muito semelhantes às de Gabriel Pensador, as da própria Charlie Brown Jr., pode crer. E eu não conseguia, obviamente, mas eu tentava. E também esse contato com essa garota também foi fundamental porque houve uma paixão, né? Houve um amor, a gente veio a namorar depois e tal. E isso foi muito determinante porque eu também me via na obrigação de escrever para ela, né? Porque eu talvez já acreditasse que aquilo fosse um ponto forte em mim e sabia muito bem que aquilo era um ponto fraco dela. Então, poxa, eu escrevia. E esse foi o meu segundo contato marcante com a literatura. Depois disso,
escrevia bastante, mas aí entrei na faculdade, vale ressaltar que através de bolsa, né, foi através do ProUni, salve o ProUni e todos os mecanismos de distribuição de recursos vigentes no nosso país ainda, né, mas que isso é muito fundamental para o autodesenvolvimento, principalmente das comunidades e das pessoas de classe de renda um pouco prejudicada, seja lá pelo que for, né? Mas, enfim, e aí eu entrei na faculdade e conheci um cara chamado Wagner Pires. Poxa, esse cara pra mim é uma das referências de intelectualidade mais louca, assim, se eu for pegar as pessoas que eu conheço de internet, enfim, os próprios literários, grandes literários, como o nosso José de Alencar e tal, eu acredito que o Wagner não se diferencia muito, pode crer. É realmente um dos caras mais intelectuais que eu conheço. E esse foi talvez o meu terceiro encontro marcante com a literatura, porque com o Wagner eu já fui apresentado a uma literatura internacionalizada, né? Os clássicos da literatura. Eu lembro que no ensino médio, quando eu tive esse contato através dessa garota, estava muito ligado a uma literatura infanto-juvenil, né? Mesmo. Essa era a nossa realidade. E aí passou a ser minha realidade essa literatura internacionalizada na faculdade. É importante abordar esses pontos porque o meu primeiro contato foi no ensino fundamental, o meu segundo contato foi no ensino médio e o meu terceiro contato foi no ensino superior. Porém, nenhum desses contatos se deu através dos mecanismos de educação, dos dispositivos de educação. Né? Não foi pela escola e nem foi pela academia. Né? Foram por pessoas que estavam ali perto de mim e que, graças a Deus, estavam perto de mim para poder me incentivar essa leitura. Isso talvez exponha uma falha dos nossos mecanismos de educação que não introduz corretamente a literatura nas pessoas, né? Nem na fase de infância, nem na fase de adolescência e nem na fase de adulto. Isso é um ponto muito importante a ser observado, principalmente na minha carreira literária, que eu tenho como exemplo vivido, né? Então, foi na faculdade, talvez, né? E talvez a faculdade ela não tenha me introduzido ao mundo da literatura, mas a faculdade ela me deu um senso de organização, é a faculdade de administração, né? Então ela me deu um senso de organização suficiente para que eu terminei a faculdade em 2012 e no ano seguinte, em 2013, eu lancei o meu primeiro livro, que aí começa a minha história na literatura de forma ativa, né? E não só de forma passiva, de forma como leitor, mas aí a partir daí como escritor. Que aí nasce essa beleza aqui, esse clássico da literatura nacional e essa belezura. Logo após eu sair da faculdade, eu adquiri talvez um conhecimento suficiente para me organizar como escritor, né? Como artista de fato. Apesar de eu ter estudado administração, mas talvez isso tenha me dado uma clareza suficiente para que eu me tornasse o que eu sou até hoje. Academia Pirambuense de Letras. O que isso significa, né? Poxa, quando eu estava na faculdade, já escrevi há algum tempo, mas ainda não tinha percebido o quanto era importante eu publicar aquilo em livros físicos e tal. Mas quando eu me dei conta disso tudo, que aí já estava fora da faculdade, me veio também uma questão muito sensível, que é o quanto as comunidades elas são preconceituosamente mal vistas, né? Tipo, você da comunidade, você começa um pé atrás só pela conta do preconceito.
não é mimimi. Tô falando isso porque eu vivi isso. Apesar de não ter vivido isso agressivamente, mas eu vivi isso sensitivamente, né? Era uma questão de sensibilidade. Todas as brincadeiras estavam ligadas ao de onde eu vinha e não de quem eu era de fato. Já houveram vezes em que uma das brincadeiras muito marcantes assim que eu lembro foi quando eu comprei um tênis novo, né? Pô, nada demais comprar um tênis novo. Mas a brincadeira foi: ah, negão, roubou de quem? Tá ligado? A gente ri, mas isso faz com que as pessoas da comunidade, elas tenham inclusive vergonha de dizer que são da comunidade, né? Das comunidades. O Pirambu, ele é cercado por algumas comunidades, alguns outros bairros que não têm a mesma má fama, como o Jacarecanga e o Carlito Pamplona. Então, eu sei disso porque eu vivi isso, presenciei isso várias vezes em que as pessoas que moravam no Pirambu, elas, quando questionadas, né, quando alguém perguntava onde você mora, e aí as pessoas costumavam dizer esses bairros arredores, né, e não dizer de onde era de fato, porque sempre gerava aquela piadinha de mau gosto, aquela piadinha desconfortável. Então, e aí com o Academia Pirambuense de Letras tendo sido lançado em 2013, 2 anos depois nasce o Fantástico Mundo de Emanuel e de seus Super Amigos Normais, meu segundo livro, com essa capa maravilhosa da minha amiga e grande artista Daniele Brito, né? Daqui do Quixeré, né? Estou falando esse vídeo daqui do Quixeré por conta dessa pandemia. Eu decidi passar um pouco esses dias longe do foco, né? Que é, infelizmente, que a nossa capital cearense está vivendo aí, por ser uma das cidades mais afetadas. E, poxa, é isso, falando um pouco do processo, de como se deu, é um pouco diferente o Academia Pirambuense de Letras do Fantástico Mundo de Emanuel e de seus Super Amigos Normais, o processo de criação. Porque o Academia Pirambuense de Letras foi, logo depois que eu saí da faculdade, eu decidi que eu ia escrever um livro. Então, eu pensei, pô, a partir de hoje eu vou escrever o Academia Pirambuense de Letras, que muito tempo ele iria se chamar, né? A Eternização da Espécie. Porque eu realmente acredito que a arte ela eterniza o homem, né? Morre o homem, morrem suas canetas, mas não morrem suas poesias. Então ele se chamaria Eternização da Espécie, até por conta dessa minha experiência na faculdade. Foi como uma alegoria da caverna mesmo, né? Eu passei muito tempo sem perceber esse preconceito, talvez até participando ativamente ou passivamente desse preconceito de falar para as pessoas onde você mora e você tentar fantasiar um pouco e tal. Só que aí eu percebi que a Academia Pirambuense de Letras ela era uma missão, né? O título desse livro ele era uma missão, né? Para além do próprio título. Então é isso, 2013 nasce a Academia Pirambuense de Letras, 2015 nasce o Fantástico Mundo de Emanuel e de seus Super Amigos Normais, com um processo um pouco diferente. Vou escrever um livro a partir de hoje, escrevi o Academia Pirambuense de Letras. Já o Fantástico Mundo de Emanuel, ele é um compilado de textos, né? De antes do Academia e de depois do Academia, pode crer? Eu reuni umas coisas que eu já havia escrito e decidi lançar o meu segundo livro em 2015, pode crer? Falando um pouco das participações, né? Já falei aqui de Éden Duarte, Wagner Pires, Leudo Santana, e aí o Will Rodrigues. E aí nesse livro entra uma nova pessoa que é a Dani Brito, uma artista fantástica que eu tenho o prazer de conhecer e que realizou essa capa maravilhosa para além da minha expectativa, né?
Quando eu falei, pô, Dani, faz essa capa pra mim, faz a capa do meu segundo livro pra mim, e que eu dei mais ou menos as ideias do que eu imaginava, ela veio com algo o dobro, para além da minha expectativa realmente. E, poxa, e aí nasce em 2019 o meu lançamento, né? Que é o Escritos Inquietos. Então, e para finalizar, falar um pouco de dois livros importantes para minha carreira, né? Um é um chamado Flores de Abril. Esse livro, ele tá no Amazon, ele tá disponível gratuitamente no meu Instagram. É só ver lá tudo que estiver ligado a Flores de Abril. Na verdade, são poemas que compõem um livro inteiro, é um livro curtinho. Eu costumo chamar ele não de livro exatamente, mas de panfleto, de manifesto, né? Porque eu acho que eu, como cidadão, eu tenho o direito a expressar na minha arte minhas revoltas políticas, né? Estamos vivendo uma época muito complicada no nosso país, de um governo preconceituoso, racista, homofóbico, genocida, má influência. E o Flores de Abril ele é isso, ele fala um pouco dessa relação que hoje já é bem maior do que só o problemas com armas, né? Mas nós sabemos que armas, na verdade, elas prejudicam as pessoas da comunidade, não ajudam, vitimizam as pessoas da comunidade, né? Então esse livro fala um pouco dessa parada de eu particularmente não acreditar que armas resolvam o problema da violência. E esse é o Flores de Abril, ele foi lançado entre o Fantástico Mundo de Emanuel e o Escritos Inquietos. Escritos Inquietos ele nasce em 2019, Flores de Abril nasce em 2019, só que antes, em abril, Escritos Inquietos foi lançado no aniversário da Academia Pirambuense de Letras, que é no mês de dezembro, né? Academia Pirambuense de Letras, que foi lançado exatamente em 10 de dezembro de 2013, em dezembro de 2019, na Barra do Café. Abraço pro meu amigo Bruno. No Bar do Café, né? Lá é um café, eu sempre chamo de na Bar do Café, né? Mas eu chamo erradamente. Então, abraço pro meu amigo Bruno pelo espaço que você me deu. Obrigado a todas as pessoas que participaram daquele evento maravilhoso. E que é isso, Escritos Inquietos ele nasce, na verdade ele começa a ser construído em 2016, quando eu percebi um espaço relativamente democrático em um veículo de circulação em massa, que é o jornal O Povo. E esse jornal ele nos dava a oportunidade, não sei se ainda dá, porque eu não participo mais, mas durante o tempo que eu participei, tinha um caderno chamado Jornal do Leitor, no qual ele abria espaço para os leitores escreverem, né? Eu, como escritor, eu me sentia na obrigação de ocupar aquele espaço, né? E ocupei durante 3 anos, de forma realmente competitiva com as outras pessoas que submetiam seus textos também. Né? Em 2016 eu mandei o primeiro texto, né? Até por uma questão de teste, não sabia muito bem como funcionava, que é um texto desse livro, que é O Natal da Charlie Brown Jr. Coincidências ou não, mas é isso. E mandei esse texto em dezembro de 2016 e até dezembro de 2019 foram 89 textos enviados, cerca de metade publicado. Né? Então todos os textos que eu mandei, os 89 textos, eles estão no Escritos Inquietos. Não estou com Escritos Inquietos aqui porque a última unidade que eu tinha dele aqui comigo, eu presenteei um amigo, mas é um livro também maravilhoso que me prova outras coisas, né? Com relação à arte, que a arte pode ser inclusive um mecanismo de lucro, pode crer? Esse livro, diferente dos demais, ele tem a participação de patrocinadores, gostaria de falar aqui rapidamente o nome deles, como forma de agradecimento também. Mercadinho São Vicente, Mecânica Moreira, Lionnet Informática, Posto Menino Jesus e Estrela Barros. Muito obrigado. Né? Eles foram responsáveis por quase 30% do financiamento dos Escritos Inquietos. E que, poxa, tem a participação também do André Vieira, um outro grande artista da comunidade do Pirambu, que também deixa bem claro a consciência de classe, né? Ele que é um artista
muito ligado ao movimento LGBT. Para mim é uma honra tê-lo como realizador da minha capa. Ele que é um artista plástico. E aí, em parceria com a Lionette, acabou que conseguiu realizar a capa do Escritos Inquietos de forma brilhante, né? Então, essa é mais ou menos a minha história como escritor, pode crer. Que nasce lá na década de 90, né? Quando eu conheci o Gabriel Pensador, né? Acho que meu primeiro contato com a poesia foi esse. E que hoje está exatamente na fase de lançamento do Escritos Inquietos, né? Estamos no processo de venda do Escritos Inquietos. Então, brother, é isso. Um abraço aí pro meu amigo Josué, morador da comunidade do Pirambu, que também tenta reverter essa parada da vergonha pro orgulho das pessoas. Espero que a minha história venha incentivar outras pessoas. Não funcione só para a minha pessoa, né? Mas funcione também para além de mim mesmo. Valeu Pirambu Pensante, valeu Audioteca Pirambu. Quem quiser saber um pouco mais aí, acompanhar a minha caminhada, @ManelPreto. Esse é o meu arroba, pode crer. APL_selo. Essa é a página da APL Selo, que eu confesso não movimento muito mais a minha própria página, mas que também é uma página a ser seguida, que também remete a essa história toda que eu contei. Espero que, apesar de não ter conseguido ser tão resumido, por acreditar que todos esses pontos que foram abordados aqui sejam importantes realmente, tenham sido importantes para a minha caminhada e sejam importantes também para embasar tudo isso, né? É isso, abraço, até a próxima entrevista.